Vamos abrir em Mateus 23, 18. Eu disse 18, mas peço desculpa. Vamos a 16. É um pouco mais acima só. Mateus 23, 16. Ai de vós, contores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas o que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quando nós damos o dízimo, quando damos uma oferta, o que nós estamos a fazer é santificar tudo o que nós recebemos. Santificamos o ordenado que recebemos. Às vezes nós não entendemos muito bem como é que funciona a oferta. Jesus falou sobre o semear e colher, e tudo se baseia nisso. Mas entenda uma coisa, é muito mais que isso. São as coisas que você tem durarem mais tempo que o normal. Os eletrodomésticos, os carros e tudo vai durar mais tempo que o normal. Os pneus do carro vão durar mais tempo que o normal. Eu conheço relatos de irmãos que tiveram bilhas de gás a funcionar em casa e duraram mais tempo do que o normal. As coisas duram mais. E você diz, mas como é que isso é possível? Não sei. Como é que é possível uma semente cair na terra e nascer? Como é que é possível? Mas acontece. Da mesma forma que com Deus, as coisas acontecem. Então vamos semear, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha. E Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria como o sol brilha e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. És tu que enche a nossa boca de bens. És tu, Senhor, que nos estás a capacitar financeiramente cada vez mais. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. O título da mensagem de hoje é Santificação. Acho que é uma boa altura do ano. Nós começamos o ano sabendo que Deus não vai fazer em nós nada se nós não lhe pedirmos. Você que precisa de ser curado, você tem que vir a Deus, Senhor,
eu preciso ser curado e eu creio na tua cura. Aquele precisa de uma área financeira abençoada, você tem que fazer o mesmo em todas as áreas da sua vida. Mas também nas áreas em que você sabe que continua a errar. Porque se você não pedir a Deus para abandonar o pecado, Deus não o vai tirar de lá. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Veja o que está aqui escrito, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Nós, quando aceitamos Jesus, aceitamos o que Ele fez por nós, nós somos libertos do pecado, somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a partir desse dia, começa um processo em nós. Um processo de santificação. Será que a partir desse dia fazemos tudo bem? Não. Mas lhe digo, mesmo passado anos muitos anos mesmo quando você estiver no final da sua vida, não penso que esteja a fazer tudo bem. Porque não está. Nós temos que entender que Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Quer nos arrancar mais deste mundo, ou tirar o mundo de dentro de nós e colocar o reino de Deus dentro de nós. Mas para isso poder acontecer, nós temos que pedir a Deus para que isso aconteça. Eu gosto muito de comparar Deus com um perfeito cavalheiro. Um cavalheiro não faz nada a não ser que lhe peçam. Não agarra e obriga as pessoas a fazer isto ou aquilo. Quem faz isso é o diabo. Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você pedir. Isto é muito importante, porque há coisas que Deus intervém muitas das vezes a nosso favor e nos tenta alertar pelo caminho que estamos a seguir, porque Ele sabe que esse caminho nos vai trazer destruição. Mas se nós insistirmos no caminho, Deus não vai impedir. Nós temos que aprender da forma mais difícil. Então, entendamos uma coisa. Se alguém anda a fazer uma coisa que sabe que é errado, como deve fazer? Ir a Deus, orar a Ele e pedir-lhe ajuda para que tire dele a vontade de fazer aquilo que está errado. Há pessoas que se habituaram a mentir de tal forma que não conseguem impedir. Não conseguem, mesmo em qualquer circunstância que são postos, a forma mais rápida de sair é mentir. Outros há que se lembram a Deus na sua vida e então agarram e preferem dizer a verdade, mesmo às vezes com consequências. Não é por causa dos homens, é por causa de Deus. Às vezes circunstâncias na minha vida, eu me lembro, é de Deus e não dos homens.
Porque eu quero honrar o meu Deus e eu creio que você também quer honrar o seu Deus. E tudo isso é um processo. Há coisas que eu lembro-me no princípio da minha vida cristã, quando eu aceitei Jesus, que Deus permitiu na minha vida. Coisas que agora não permite que eu faça. Nem autoriza. E me chama a atenção imediatamente se eu fizer. Porquê? Porque é um processo. Santificação é um processo. Em que a pouco e pouco nós vamos juntando. Sabe qual é o problema? Nós a pouco e pouco nos aproximamos mais de Deus. É quanto mais próximos de Deus estamos, mais nós nos vemos a nós próprios e vemos os nossos erros. É assim como alguém que está afastado da luz, quando está afastado de uma lâmpada qualquer que está a dar luz, ele se afasta e não vê os defeitos que possa ter, as nódoas que possa ter no vestido, não nota, mas à medida que se aproxima cada vez mais da luz, quando olha para ele, mais vê as nódoas, mais vê o que está sujo, mais vê tudo. E esse processo chama-se santificação. Mas neste processo, se uma parte é feita por Deus, há uma parte que é feita por nós. Existe um processo instantâneo que Deus faz quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando dizemos, obrigado, Pai, eu aceito o que Jesus fez na cruz como sendo em meu lugar. Isto é aceitar Jesus. É aceitar o que Ele fez sendo por nós. Ao fazermos isso, começa em nós algo novo. E é aqui que eu vos quero levar para você ver que Jesus falou sobre isso. João 3:3. Um homem, Nicodemos, alguém muito grande dentro dos judeus, sendo sacerdote, ele reconheceu que Jesus, ele próprio disse no versículo anterior, diz que Jesus, que ninguém fazia as obras que ele faz, curando os enfermos e tudo mais, se Deus não fosse com ele. Era impossível. E Jesus lhe responde, depois dele ter... Se calhar vamos fazer o contrário. Vamos começar, eu peço desculpa, vamos começar no capítulo 1, no versículo 1. João 3:1. Para você entender que a resposta de Jesus retira a glória a Jesus e dá a Deus Pai. Veja o que ele faz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era grande lá. E foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. Mas veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhe e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reconhecimento que este homem estava a dar a Jesus, Jesus agarrou nele e disse, aquele que não nascer de novo, aquele que não for restaurado em Deus, aquele que não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse não pode nascer de novo. E só nascendo de novo é que pode ver o reino dos céus. Ele retirou a glória dele
e deu ao pai. E veja depois, e disse-lhe, versículo 4, e disse Nicodemos, não pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Há coisas que nós só vamos entender e conseguir compreender, mesmo lendo a palavra de Deus, nascendo no Espírito. E para nascer no Espírito você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ouça, entenda uma coisa. Nada tem a ver com participar ou estar num determinado local, reunião, igreja. Não. Eu estou a falar de Jesus. Aquele que não aceitar o que ele fez nunca será digno de entrar no reino dos céus. Aquele que não aceitar o que ele fez não vai poder ser renovado no Espírito. O que vamos ler na Bíblia Sagrada vamos entender. Coisas que para nós às vezes era confuso e difícil. É como se os nossos olhos se abrissem para a verdade de Deus. Se você for ler, vai ver que mesmo os discípulos que andaram com Jesus, que viram os milagres, Jesus teve que orar por eles para que os olhos se lhe abrissem e pudessem entender as Escrituras. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de Deus ser connosco. Você não precisa... Não, mas eu sou bonzinho, eu faço as coisas bem. Ouça, eu era um daqueles que considerava isso, que achava que era justo, que era... Mas esqueça lá isso. Não há um justo nem um sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Se alguém que é bom é Deus. E nós temos que entender que muitas vezes fazemos coisas erradas. Mesmo às vezes não querendo fazer. Fazemos. Mas só Deus nos pode ajudar a caminhar e andar com Ele. Um processo de santificação. Um processo de andar com Deus. De estar com Deus. Às vezes a vontade da nossa carne é, quando nos fazem mal, por exemplo, é agarrar e retaliar com a mesma moeda. Responder com a mesma moeda. Essa não é a vontade de Deus para connosco. Então, e como é que conseguimos mudar isto? Aí é que está. Não é algo que nós vamos conseguir fazer força. É algo que nasce dentro de nós. Algo novo. O primeiro mártir da Bíblia foi um homem, Estevão. Foi o primeiro mártir da Bíblia. Claro que o primeiro mártir de todos foi Jesus, mas depois da morte de Jesus, este Estevão agarraram nele e ele falou a palavra de Deus, falou a verdade e apedrejaram-no até à morte. Ele prestes a morrer, olhou para cima, para os céus, e os céus se abriram
ele viu o trono de Deus. E ele disse: Pai, não lhe imputes pecado pelo que me fazem. E morreu na altura. Se fosse qualquer outra pessoa com a possibilidade de falar diretamente com Deus, o que é que diria? Pai, faz justiça sobre estes que me fazem o que me fazem. No entanto, este homem não fez isto. Fez exatamente o contrário. Pediu clemência para aqueles que o estavam a matar. Só alguém que tem o Espírito de Deus dentro dele consegue fazer isto. Porque humanamente é impossível. E para termos o Espírito de Deus, temos que buscar a Deus. É impressionante. A Bíblia é um livro muito antigo. Mesmo muito antigo. O Novo Testamento tem para aí 2000 anos. O Velho Testamento, muito mais. Para aí 4000, talvez, quando começou a ser escrito. Mas entenda que é um livro que é tão atual, mais atual que qualquer livro que você possa agarrar. E através da leitura deste livro, nós nos enchemos do Espírito de Deus. Nos enchemos de Deus. Por isso é que devemos ter cuidado em qualquer livro que lemos. Porquê? Eu não vou... Ouça, nós estamos numa época muito diferente. Uma época em que não só a leitura nos influencia, mas os vídeos, a música, tudo o que ouvimos, tudo o que vemos, podem influenciar a nossa vida. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo com filmes. Você vê um filme onde de repente matam a família dele e um homem agarra e começa uma vingança desfreada para matar todos aqueles que mataram a sua família. Cá, quando vemos aquele casal que estava bem, vivia como deve ser, estavam felizes, e de repente entra alguém e mata a sua família. Nós, quando vemos isso, achamos uma injustiça. Está errado. Essa pessoa tem que pagar. Mas é esse tipo de influência negativa que nós recebemos ao ver certas coisas. Ao você ler a Bíblia Sagrada, você não vai receber a influência negativa, vai receber influência positiva, porque é completamente contra o que é humanamente natural. Quando a Bíblia diz, amai os vossos inimigos, mas como é que isso é possível? Como é que isso é possível, amar aqueles que são nossos inimigos, fazer bem àqueles que nos maltratam, orar para aqueles que dizem mal de nós? É que a Bíblia está num nível muito alto de santificação. E quer agarrar em nós e colocar nesse nível. Esse processo chama-se santificação. Coisas que antes nós fazíamos que não estão certas, que começamos a fazer o que é certo. E isso é um processo. Não vai acontecer logo. É um processo que vai acontecendo. E esse processo só vai acontecer pela sua busca constante por Deus, por querer estar com Deus, por ler a palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, ouvir mais sobre Deus e afastar-se cada vez mais daqueles que o tentam levar a afastar-se de Deus.
daquelas coisas. Ouça, eu tenho. Há coisas que eu não vejo. Eu não vejo filmes de terror, por exemplo. Eu não vejo. Se o filme tiver muito teor de vingança, eu também afasto-me, não quero ver. Mas eu vejo alguns filmes. Mas mesmo assim, eu tenho que orar para tirar o filme que acabei de ver dentro de mim. Depois de eu orar, se você me perguntar, então o filme que viste, o que é que... Eu posso me lembrar de coisas, mas está apagado grande parte dele. Para que ele não influencie a minha vida de forma negativa. Eu apercebi-me disso, porque às vezes eu ainda me lembrava de certos do filme, e isto não é bom. Que nós nos lembramos de certas situações que nos fizeram mal, ou que nós achamos uma injustiça. Isto não é nada bom. Só vai criar um sentimento de revolta dentro de nós. Nos vai puxar para baixo e não para cima. Como eu vos disse, é um processo de santificação. É um processo em que nós, a pouco e pouco, vamos reconhecendo, pelo caminho que vamos andando com Deus, vamos reconhecendo que isto está errado, que aquilo está errado e que temos que orar a Deus. Você pode dizer, não, isto é errado e eu vou deixar de fazer. Você até pode conseguir, mas ainda pode estar dentro de si. E se estiver dentro de si, vai influenciar a sua vida. No entanto, se você orar a Deus, Senhor, sobre isto que está errado na minha vida, te peço que tire de mim. Isso vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Seja o que for, você consegue tirar da sua vida. Aquele, por exemplo, que fuma e quer deixar de fumar, com Deus vai ser muito mais fácil do que qualquer esforço que você possa fazer. Em qualquer área da sua vida, se você orar e buscar a Deus e pedir a Deus, vai ser mais fácil de sair, de retirar da sua vida, do que você, com esforço, tentar que isso não aconteça. Às vezes nós acreditamos num Deus forte e poderoso. Ouça, mas Ele é todo poderoso. Ele consegue fazer tudo. Só não faz mais porque nós não lhe estamos a pedir. Só não muda algumas coisas na nossa vida porque nós não estamos a pedir. Ouça, veja o que é que Jesus fez a certas pessoas que lhe foram pedir por cura. O homem era cego. Cego. Foi ter com Jesus. Estava a pedir, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritava ele. E, no entanto, ele foi ter com ele. Jesus disse, tragam-no cá. E ele foi até ele. E ele, quando chegou, Jesus perguntou-lhe, o que é que queres que te faça? Então, mas ele era cego, claro que ele queria ver. Não é claro. O que é que ele quer? Não é claro. Ele tinha que falar palavras, o que é que queria. Ele disse, que eu veja, Senhor. Então seja feito conforme a tua fé. Ele viu. Começou a ver. Vejam que ele perguntou. E constantemente Deus está a perguntar para nós, o que é que queres? O que é que queres? Nós vemos as coisas erradas na nossa vida, coisas que nós fazemos, não é os outros, esqueçam os outros. Cada um vai lidar com Deus à sua maneira. Interessa é você próprio. Eu próprio. Como é que vamos lidar com as coisas erradas que fazemos? Porque, infelizmente, fazemos coisas erradas. Eu lhe digo que o único caminho é orando. É buscando a Deus, pedindo-lhe ajuda. Senhor, tira isto de mim.
tira isto da minha vida. Aquele, por exemplo, que fuma e quer deixar de fumar. Senhor, tira o desejo de fumar da minha vida. Tira o desejo disto, daquilo, daquilo outro. Tira da minha vida. E você vai dizer, não, mas há coisas que eu ainda quero, que ainda eu desejo. Eu sei. Eu sei disso. E se você quer saber uma coisa, a Bíblia disse Deus a Caim, cabe a ti dominá-lo, cabe a ti quereres tirar de ti. Deus não vai fazer nada em nós que nós não queiramos. Isso é impossível. Eu conheço Deus, eu sei como é que Ele é. Só se quer algo, permaneça na sua vida, mesmo se lhe anda a fazer mal, mesmo você sabendo que é errado, mas você quer que ficar na sua vida, nem Deus tira da sua vida. Agora, claro, você tem que entender uma coisa. Em toda a coisa errada que se faz, há consequências. E você vai ter que sofrer as consequências. E não é Deus, porque Deus não pode impedir. Porque é que você que tem a insistir. Se alguém entra numa autoestrada e sabe que o limite de velocidade é 120, se ele ultrapassa o limite de velocidade, o que é que acontece? Ele pode ser multado. E depois, por favor, não me digam, não, isso é caça à multa. Então, mas desculpem, se você tivesse ido a 120, você ia alguma vez e ia ser multado? Não. Então estaria a cumprir a lei. Então nunca seria multado. Então não é caça à multa. Você é que errou. Isto é muito hábito, às vezes, dos humanos, tentar culpar outras pessoas pelos nossos erros. Ou tentar desculpar que estão a tentar fazer uma coisa justificando os nossos erros. Isso não funciona assim. E muito menos com Deus. Esqueça. É que esqueça, literalmente. Deus o ama, mas nunca vai contrariar a sua lei. Nunca vai contrariar aquilo que Ele diz e que escreveu na sua palavra. Você pode dizer, não, mas eu não quero perdoar esta pessoa. Eu não quero, ela fez-me isto, magoou-me, eu não quero perdoar esta pessoa. E você pode dizer, não, Deus me ama, me amou, entregou Jesus, então Ele me perdoa. Não, perdoa, porque Ele logo disse, se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Então, e vocês dizem, então, mas como é que certas coisas eu vou saber se estou certo, se estou errado, se estou a fazer bem, se estou a fazer mal? Aí é que nasce. Nascer no Espírito nos mostra aquilo que estamos errados e que estamos a fazer de errado. Há uns anos atrás, há muitos anos atrás, não havia os telemóveis que nós agora temos e andamos com eles e com eles podemos gravar, ouvir música. Aquilo parece mais um canivete suíço, tem todas as funções, pode-se filmar, fotografar, telelanterna, sei lá, é quanto número de coisas está dentro de um telemóvel. Mas de antes não havia isso. Houve uma altura que nem telemóveis havia. E os telemóveis que apareceram, em primeiro lugar, só se podia comunicar por voz, e depois é que apareceu a poder mandar mensagens, e depois é...
Mas numa altura, antes de tudo isso, eu comprei um gravador muito pequeno, que utilizava umas cassetes muito pequeninas. Ele era bastante pequeno, dava para meter no bolso, embora fosse volumoso ainda, mas dava para meter no bolso. E eu estava na altura a falar com um colega meu. E estávamos a falar sobre várias coisas, já nem sei o quê. Anos mais tarde, depois de eu ter aceito Jesus, eu encontrei esse gravador outra vez em casa. E agarrei nele e levei para mostrar a uma pessoa. Olha, estás a ver, olha, o gravador, estás a ver, tão pequenino, que eu utilizo estas cassetas pequeninas e depois a gente grava. Olha aqui uma gravação que eu fiz há anos atrás, estava com ele no bolso. Eu nem me apercebi do que é que eu estava a falar. Eu meti a gravação a dar, a pessoa ficou de boca aberta a olhar para mim. Ela reconheceu a minha voz. Mas perguntou-me, mas eras tu que estavas aqui a falar? E eu fiquei assim, era. Pois é que eu tomei atenção ao que eu estava a dizer. A minha forma de falar era completamente diferente. E naquela altura, no meio de tropa, ou polícia, ou qualquer coisa, as asneiras é algo normal de dizer. Às vezes não por ofensa, mas por hábito de conversa. E eu, quando aceitei Jesus, pouco tempo depois, comecei a não dizer. E ele estava a reparar nisso. Isto eras tu que estavas a falar. Eu não tinha absorvido, não tinha reparado o que eu estava a falar. E aquilo fez-me ver realmente a diferença entre antes de ter Jesus e depois de ter Jesus. Não foi algo que eu quis impor à minha vida, mas foi algo que aconteceu naturalmente. Não, eu vou-me santificar e então mudo os meus hábitos. Não tem a ver só com isso, tem a ver com o interior. Se você agarrar numa pasta de dentes e apertar, o que é que sai? O que está lá dentro. E às vezes aperta-nos. A situação, a vida aperta-nos e o que sai cá de dentro é exatamente o que sai, é o que está cá dentro. E o que Deus quer para as nossas vidas é que quando a vida nos aperte, o que sai de nós seja a vontade de Deus e não a vontade do homem, a vontade do mundo, a vontade do diabo. Que saia de nós a fé e a confiança num grande e poderoso Deus que tudo faz a nosso favor, que nos ama e que vai abrir o caminho onde não há caminho. Os outros podem dizer, não, isso não é possível, mas para o nosso Deus tudo é possível. E para nós tudo é possível, porque estamos com Ele. Entenda uma coisa, Deus nos ama. E você nunca se pode esquecer disso. Mas não ama os erros que fazemos, não ama os pecados que fazemos. E cabe a nós perceber isso, entender isso e afastar-nos disso. Eu tenho aprendido coisas da maneira mais difícil. Mas se eu tivesse observado bem e ouvido bem a palavra de Deus, eu se calhar nunca teria chegado ao ponto de pagar, por assim dizer, com erros que eu fiz. Houve um dia que saí de casa chateado, muito chateado com a minha esposa. Entrei dentro do carro e a caminho do trabalho o motor avariou. E eu estava... Eu acho que fosse um dragão, devia sair fogo da minha boca. Isto era meia-noite.
mais ou menos à meia da noite, quando eu já estava mais calmo, Deus me mostrou porque é que aquilo aconteceu. Porque se eu não perdoar aos homens, Deus não me perdoa a mim. E a proteção que Ele tinha sobre a minha vida é retirada. Mas Deus podia fazer de outra forma. Mas isso iria contrariar o que Ele é. Porque Ele é um Deus justo. E um Deus justo não corta a nosso favor, corta a direito. Isso quer dizer que aquele que está errado vai pagar por o que está errado. Aquele que está certo vai receber o bem pelo que está certo. E nessa noite, eu pedi perdão a Deus pelo que eu fiz. Pedi perdão a Deus pelo que eu fiz. O carro teve que ir arranjar. E antes de pagar o arranjo, Deus me abençoou. Mas porque eu me arrependi. Porque eu reconheci que estava errado e pedi perdão a Deus. E eu cheguei ao pé da minha esposa e pedi-lhe perdão a ela também. Pela minha reação. Tudo é um processo. Tudo é um processo. O processo de santificação é um processo de andar com Deus e caminhar junto a Deus. Por isso é que a Bíblia diz, o que nós lemos há pouco, não é? O que é que lemos há pouco? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não estivermos no processo de santificação, não veremos o Senhor. Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Ouçam, se você ler a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, e ler os Evangelhos, você vai ver o que Jesus sofreu. Ele nunca retaliou com nada, nem com ninguém. Mesmo quando diziam mal dele, ele não dizia nada. Cuspiram-lhe, bateram-lhe, tudo mais. Nada. Nada. Ele foi crucificado e nada falou. Pelo contrário, na cruz fez exatamente o que Estevão fez. Pai, perdoa-lhes pelo que fizeram. Isto não é normal. Não é normal para nós humanos. É algo divino. É algo divino que nós devemos alcançar nas nossas vidas. Ouça, isso quer dizer que vamos padecer de injustiças constantemente? Não, não é. Mas à medida que nos submetemos a Deus, mais Ele nos protege a nós. E as coisas que eram para acontecer não acontecem, e quando acontece alguma coisa, nós vimos imediatamente a paga daquilo que nos estão a fazer, sem nós fazermos nada, nem dizermos nada. Mas a maioria das vezes, as outras pessoas são levadas a fazer algo diferente e nós somos abençoados. Eu lembro-me perfeitamente de um colega meu, na altura colega meu, ele chega ao pé de mim com um mapa, e o mapa da cidade onde ele era guarda noturno, e naquela cidade ele tinha desenhado com várias cores, portanto, com várias cores, as zonas que era. Até ele tinha uma zona, e tinha outra zona, e tinha outra zona. E na altura, quem dirigia aquele comando de polícia agarrou e dizia que queria dividir as zonas de guarda noturno. E ele chegou ao pé de mim e disse-me assim,
olha, estás a ver, isto é a minha zona, esta é outra zona, e eu se não ficar com esta, fico com aquela, pelo menos fico com esta, e eu virei para ele, entreguei-lhe o mapa outra vez para as mãos e disse assim, olha, isso não funciona assim. Não, não. O que é que tu queres? Diz-me o que é que tu queres. E ele olhou para mim, olhou para o papel e disse, eu quero tudo. Então por isso nós podemos orar. E então orámos os dois, para que a zona dele não fosse dividida, ele ficasse com tudo como estava. O que é que aconteceu? Aquela pessoa que queria fazer divisões, Deus proporcionou que ela fosse levada para outro sítio de Portugal. Ele foi comandar outro posto, outra esquadra. E então aquilo que era para ser feito, já não foi feito. E a zona não foi dividida. Porque Deus pode. Porque Deus tem o poder. Porque Deus tem a capacidade de fazer tudo. Porque tudo é possível àquele que crê. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no processo de nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Mas só o pode fazer quando várias coisas que nós temos que fazer. Uma delas é perdoar. Isto, ouça, não, se você não perdoa, nem vale a pena. Você prepara-se para perder tudo. Tudo. Você tem que perdoar. Ouça, agarra a lei ao Novo Testamento. Veja os exemplos. Você vai ver exemplos que Jesus deu de um homem que devia dinheiro a um rei e o rei perdoou-lhe a dívida e ele agarrou, chegou cá fora, viu outro homem que lhe devia dinheiro a ele e mandou-o prender e depois o rei chamou, então não tiveste tu compaixão daquele homem como eu tive de ti e te perdoei a dívida, porque é que não perdoaste a ele também? Não, como fizeste àquele homem eu faço a ti, então mando-te prender também, até que pagues tudo. Se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês, diz Deus. Este é um dos principais. O outro são vários, mas que Deus nos vai mostrando a pouco e pouco o que é que não gosta de nós. Às vezes não são coisas visíveis aos olhos humanos. Entende? São coisas do seu interior que só Deus vê e você sabe. Por causa da falta de perdão, houve um dia que eu já estava tão... Por causa de tudo o que me aconteceu, eu já estava... E sabia disso, eu tenho que perdoar. Mas houve uma altura que me magoaram mesmo. E eu disse logo assim, eu perdoo esta pessoa. E Deus me perguntou, mas perdoaste mesmo? E eu lembro-me na altura, baixei a cabeça e disse, não perdoei, Senhor. Eu te peço perdão. Eu perdoo de coração a esta pessoa, em nome de Jesus. Há coisas que os homens não veem, que só Deus vê. Você entende? E só Ele nos pode mostrar. Por isso o nascer de novo. Por isso este novo nascimento. O deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Mostrar o caminho que devemos seguir. Há uns tempos atrás algumas coisas não estavam a correr como eu queria. E eu dizia, Senhor, errei perante Ti, fiz alguma coisa errada. E sabe qual foi a resposta de Deus? Disse-te eu alguma coisa? Mostrei-te eu alguma coisa? Disse, não, Senhor. Mas tu não fizeste nada de errado perante mim. Agora, por favor, você não me diga, está bem, mas eu aceitei Jesus, pronto. Ouça, tem que haver uma comunhão com Deus, porque
Se você tem um amigo, aquele que você chama de amigo tem muito tempo que tem amizade com ele. Até ele sabe algumas coisas de si, sabe, e pode dizer algumas coisas que a outros você não autoriza que digam. Nem eles têm o conhecimento suficiente para poder dizer. Assim é o mesmo com Deus. A sua amizade vai crescendo com Deus. O seu relacionamento com Deus vai crescendo à medida que você interage com Ele, à medida que você o busca, à medida que quer ter mais conhecimento dEle, à medida que lê mais a palavra de Deus. Epá, começa a ler. Agarre no Novo, começa a ler no Novo Testamento. Ouça, eu tenho uma Bíblia, o nome dela chama-se digital, e a Bíblia chama-se My Source. É My Source. Esta Bíblia já não está no Google Play. Foi retirada porque não dá lucro, não é? Ela é gratuita, ela não dá lucro. Eu gosto muito dela. Mas você pode encontrar outras Bíblias que estão dentro do Google Play. Qual é a vantagem de uma Bíblia digital? É que a sua procura é muito mais rápida do que numa Bíblia normal, uma Bíblia de papel. Eu tenho Bíblias de papel, várias, inclusive Bíblias maiores, de estudo e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda é uma coisa. À medida que você lê, você vai encontrar personagens, pessoas, nomes de pessoas que você não conhece. Que você não sabe quem são. Mas se você agarrar e numa Bíblia que tem procura, meter a procura lá, você vai encontrar o nome da pessoa. E quando encontrar o nome da pessoa, você vai encontrar a história dela. E então você aí sai do Novo Testamento, vai ao Velho Testamento e vai ler a história dessa pessoa. E então já vai conseguir entender porque é que no Novo Testamento o nome dela é referido. Por isso é que as Bíblias digitais, por isso é que eu gosto. Eu na altura troquei de telemóveis e adquiri um tablet por causa desta Bíblia, porque realmente é impressionante. Em segundos nós percorremos a Bíblia e em segundos nós conseguimos encontrar aquilo que procuramos. Leia a palavra de Deus. Conheça mais de Deus, porque Ele vai ajudar a sua vida em tudo. Você vai perceber que há certas coisas que está a fazer. Veja aqui. Vamos a Lucas 3:12. Lucas 3:12. Lucas. Antes de eu ler, eu vou-vos dizer o que é um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. Cobrador de impostos, publicano é um homem que é judeu, que é cobrador de impostos para os romanos. Chamam-lhe um publicano. Agora vejam. Versículo 12, Lucas 3:12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos é ordenado. Porquê? Estes publicanos o que faziam era para cobrar impostos a esta pessoa ou aquela pessoa. E tinha que pedir 10. E eles, em vez de pedirem 10, pediam 15. O que pediam a mais era para eles. Por isso é que lhes disse Jesus. E Jesus lhes disse, não peçais mais do que está ordenado. Versículo 14. Uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse,
Ninguém trateis mal ou defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Soldo, contentai-vos com o vosso ordenado. Estes eram homens que conheceram, ouviram falar de Jesus, ouviram a pregação de Jesus, foram tocados, foram batizados e agora queriam fazer mudança nas suas vidas. E Jesus mostrou a eles algumas coisas que eles deviam deixar de fazer. Mas veja, no Novo Testamento não para aí. Efésios 4, 25. Vamos a Efésios 4, 25. Eu disse 25, perdão. 24, desculpem. Efésios 4, 24. Para ilustrar melhor tudo o que eu vou ler a seguir. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca palavra trope, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. Cuidado com o que falamos. Cuidado com o que falamos. E não, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pelo que toda a amargura, ira, cólera, gritaria e blasfémia, toda a malícia seja tirada entre vós. À medida que nós lemos a Bíblia, é um espelho para nós. Às vezes nós estamos a ler e nos lembramos, aquela pessoa, está aqui escrito, é exatamente para aquela pessoa. Não comece por aí. Porque erros muitos têm, se não todos. Mas veja primeiro para si. A Bíblia é um espelho. É como nós estamos a ver-nos ao espelho. O que é que está de errado? O cabelo não está certo. No meu caso, está resolvido, não é? Mas pronto, mas noutras pessoas, o cabelo não está certo, não está bem penteado, não está certo, não. Você entende? Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a ver ao espelho. O que é que eu estou a fazer que aqui me está a mostrar que está errado? Santidade é um processo. É um processo que Deus vai fazer em nós e nos vai mostrando a pouco e pouco. Eu lembro-me, eu estive na tropa e na tropa era feito comer para muita gente, mesmo muita gente. Então aquilo tinha umas panelas enormes, mesmo enormes, que havia lá não sei quantas pessoas dentro. Aquilo era mesmo enorme. O tamanho de uma sala, era mesmo grande. E estava agarrado ao chão e era elétrica. E metia-se lá e aquecia-se. E eu lembro-me perfeitamente de estar de se encher de água. Depois de se encher de água, despejar sacos de feijão e despejava-se os sacos de feijão lá para dentro
Despejaram-se, depois de despejar vários sacos de feijão, agarrava-se nos paus das vassouras sem a ponta da vassoura, portanto desenroscava-se o pau da vassoura, e esses paus metia-se lá dentro e agitava-se. E quando se agitava, o feijão que tinha bicho, portanto que tinha orifícios, que tinha ar dentro do feijão, vinha ao de cima. E então agarrava-se numa colher que tinham em madeira muito grande, mesmo muito grande, uma pá muito grande, e agarrava-se nessa pá e metia-se ao de cima da água e fazia-se assim e tirava-se esse feijão que estava com bicho. E eu cada vez que falo sobre isto, imediatamente a imagem que eu tenho é isto. Há coisas que nós fazemos que está escondido aos olhos de toda a gente, mas não está escondido a Deus. E Deus expõe o erro a nós, não aos outros, é a nós. Expõe o erro e nos traz ao de cima para que nós possamos decidir o que queremos fazer. Se tiramos da nossa vida, se queremos que Deus tire ou não. Eu, ao princípio, quando isto começou a acontecer, eu não percebia. Quando começou a acontecer algumas coisas, foi assim, eu estava bem, estava tudo bem na minha vida, não havia assim nada por aí além, eu estava na igreja, estava bem. Epá, e durante a minha vida, durante os dias, eu só sentia raiva e revolta. Eu dizia, mas como é que é possível? Até que eu comecei a orar, Senhor, ajuda-me. E Deus me fez lembrar isto do feijão a ser deitado na panela e mostrar aquilo que vinha ao de cima. O que Deus estava a fazer comigo era mostrar aquilo que ainda estava dentro de mim. E estava a trazer ao de cima. Para que eu decidisse o que é que queria fazer. Porque se eu não fizesse nada, aquilo voltava a descer para dentro de mim. Mas se eu quisesse fazer alguma coisa, Deus agarrava, eu podia orar a Deus e Deus tirava de mim aquela raiva e revolta. Isso é um processo de santificação. Será que eu estou... Não, eu agora estou um santinho. Eu gostava. Mas infelizmente não sou. Apenas sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque erro, infelizmente erro. E tenho que pedir perdão. Porquê que você acha que eu começo as reuniões como eu começo? Porquê que você... Quem ora comigo vê. Cada vez que eu oro eu digo, Pai, eu te peço perdão em nome de Jesus. Pai, e eu perdoo a toda a gente que me magoou. Eu quero estar junto a Deus. E eu creio que você também. Eu quero estar com Deus. Constantemente. Todos os dias, todos os segundos da minha vida. Mas para isso eu sei que eu tenho que passar por um processo de santificação. Um processo em que Deus me mostra o que está errado. E eu tenho que decidir se quer tirar da minha vida ou não. Agora, por favor, isso nada tem a ver com como a pessoa se veste, como a pessoa se pinta, como tudo isso. Não tem nada a ver. Porque, acredita em mim, a pessoa que tem Cristo na vida sabe a maneira que se deve vestir. Sabe a maneira que se deve pintar. Sabe como deve andar. Não é preciso lhe estar a dizer. A pessoa sabe. Porque não se vai sentir bem. Uma mulher que se veste de forma mais exposta vai
fazer com que os olhares dos homens olhem mais para ela. E uma mulher que tem Cristo na vida não vai querer isso. Não quer que seja cobiçada pelos outros homens, porque isso é completamente fora da vontade de Deus. Entenda, Deus vai lidar com cada um de nós individualmente, e isso é que é espantoso em Deus, isso é que é maravilhoso em Deus. É que Ele não trata todos nós como um todo, mas lida com nós individualmente, com amor, mostrando o caminho que devemos seguir e deixando nós tomar a decisão se queremos ou não. Agora entenda uma coisa, se você decide, não, eu quero isto da minha vida, quero continuar com isto, Deus não vai poder fazer nada. Ele vai se afastar um pouco de si. Porque aquilo, quando nos mostra alguma coisa para nós agarrarmos e mudarmos, é porque Ele quer mais comunhão connosco, quer estar mais perto de nós. Você entende? Quando Ele permite certas coisas chegar até à nossa vida, é para que nós possamos mudar, para estar mais perto de Deus. Eu quero-vos terminar lendo o primeiro versículo que eu vos li. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E eu creio que todos nós queremos ver o Senhor. Eu creio que todos nós queremos Deus na nossa vida, não só pelo aquilo que Ele nos pode abençoar e ajudar, mas principalmente por estar com Deus. Ele é tudo para nós. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que não tenho feito tudo certo. E por isso eu te peço perdão. Ajuda-me neste processo de santificação. Ajuda-me neste processo de estar contigo. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e tira-o de mim, Senhor, te peço. Ajuda-me a entender o que está de errado, para que o meu relacionamento contigo cada vez seja maior. No nome de Jesus. Esse é o meu desejo, Senhor. Esse é o meu desejo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora a fazer a Santa Ceia. Estamos no início do ano, no início do mês. Glória a Deus. Vamos aqui a 1 de Coríntios 11, 23. 1 de Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Obrigado, Pai. Nós abençoamos este pão e este vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Amém. Vamos tomar a Santa Ceia, vamos tomar o pão. Agora que nós estamos de pé, vamos dizer, Pai, tomamos o pão, símbolo do corpo de Jesus. Nos lembramos do seu sacrifício que fez por nós. Fazemos isto em memória de Jesus, até que venha outra vez. Por isso tomamos o pão, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, levantamos o vinho aos céus. Este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, feita entre Deus e os homens. É o sangue de Jesus derramado sobre nós na cruz. Nós tomamos este cálice, símbolo desta aliança eterna que temos com Deus. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por este memorial que podemos fazer perante Ti e nos lembrar constantemente que somos família Tua, pertencemos a Ti, somos Teus. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Estamos num novo ano. Um ano em que muita coisa vai acontecer. Um ano em que você que está agarrado a Deus não vai naufragar, mas vai subsistir, vai crescer e vai ser abençoado em nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.